Bolsonaro. Peço que vocês aí curtam, compartilhem, pra gente tirar essas ilações aí, né, deputado? Essas palhaçadas aí, né? Só atiram, né? Ninguém atira pedra em árvore que não dê fruto, né? De maneira nenhuma. Eu não sei se meu fruto é bom ou ruim, mas estão dando pedrada pra caramba na minha árvore, tá legal? Se estão dando pedrada na árvore é porque o tronco é forte e aguenta, entendeu? Então é mais ou menos isso. Deputado, a primeira coisa, até falei da questão do STF, que eu não vou ficar aqui perguntando sobre kit gay, porque kit gay já tá mais do que... Já passou não, o tempo. pelo amor de Deus, né? Quem é que... Ninguém aguenta isso não, né? Eu, meu filho aí, não... Você é louco. Mas é por isso que o ensino no Brasil vai de mal a pior. Em vez de na escola ter um currículo voltado para coisa que possa te libertar no futuro, te dar uma profissão, te transformar num pesquisador, num engenheiro, seja lá o que for, ficam ocupando tempo com matérias, né, no currículo escolar que não leva a lugar nenhum. É a questão de homofobia, a questão que é pior ainda, é a questão voltada para ideologia. Exatamente. Uma das últimas leis sancionadas por Dilma Rousseff foi incluir no currículo escolar aula de dança. Talvez seja, né, fazendo uma ironia aqui, a molecada aprender a dançar na boquinha da garrafa. Só pode ser isso aí. O que vai contribuir com a criança no ensino fundamental? Dança. Não vai contribuir em nada. Absolutamente nada. Não, pois não. Então, deputado, só queria que você desse aqui um recado aqui a todos os associados aqui da ABDV, que é a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, e os deficientes visuais do Brasil também, porque eu não represento institucionalmente falando, né, por meio de instituições ligadas a isso, sou independente, cidadão civil, mas, no entanto, muito deficiente visual vai ver você falando aqui, e para tirar essa ideia de o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, eu curto seu trabalho pra caramba, confesso que fui libertado do socialismo por ver a tua aula de história, porque para mim o que você dá é uma aula de história. Você pega jornalista aqui na Câmara, como eu tive uma discussão há 2 anos Eu vi. Que não sabe bulhufas e nem sabe onde fica a biblioteca da Câmara. Da Câmara, sim. Vai naquela historinha de golpe militar. Então, tivemos golpe em 92 no Collor e tivemos golpe também no passado no caso do Dilma. E quem caçou os 3 presidentes, todos foram do Congresso Nacional. Então eles não querem começar da verdade, começa a dar uma mentira. Se você começa a fazer uma casa sem alicerce, não tem como ficar em pé mesmo. E confesso pra você que um dos principais motivos que eu criei o canal, tem 150 inscritos somente, não tem muito aqui, foi essa entrevista com o senhor, pra deixar claro, 150 pessoas, no mínimo, vão ver isso aqui. E por mais que milhões já tenham visto, 150 a mais faz diferença, e agradecer. A questão do STF, deputado, só pra... A questão do STF, o meu entendimento, eu sei que todo mundo que é réu diz que é inocente. Se for em qualquer prisão aí, quem está mentindo, todo mundo diz que é inocente. O meu caso é muito simples. É só ler o artigo 53 da Constituição, bem como os julgados no passado por aquela corte no tocante à liberdade de expressão. O artigo 53 é bem claro. Os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Na mesma semana do ano passado, onde a segunda turma me transformou em réu no Supremo, decidiu-se um caso Aécio Neves / Jandira Fegali. A Jandira Fegali, no seu Twitter, né, ela botou lá que o Aécio Neves tinha que se explicar dos 500 quilos de cocaína num avião lá em Minas Gerais. Isso não tem nada a ver com a atividade parlamentar. O Aécio representou e o que o Supremo entendeu que isso era atividade parlamentar e arquivou o processo. E o meu caso aqui, que estava discutindo uma PEC minha, pela Rede TV, uma PEC minha de redução da moralidade penal. Porque naquele momento eu era o deputado que tinha a PEC mais antiga aqui, tinha umas 20 tramitando, mas eu era o deputado mais antigo. E a discussão chegou a esse nível, onde a Maria do Rosário foi defender o menor Champinho, o estuprador, que esse era o motivo da entrevista com a Rede TV, e ela não suportou meus argumentos. E resolveu falar besteira, se intrometeu e disse que eu sou estuprador. Eu dei uma resposta para ela. Eu não vou estuprar você porque você não merece. Dei uma resposta para ela. E depois apareceu a palavra feia. Em cima da palavra feia, o ministro Fux falou que eu estou incentivando a estuprar as bonitas. Se eu falasse que você é muito branca, né, vão falar que eu estava estimulando a estuprar as mulatas. Se eu falasse que era muito alta, estuprar as baixinhas. E se falasse que era muito baixa, estuprar as altas. Quer dizer, não tem cabimento. Faz um jogo de palavra cujo objetivo, no meu entender, tem de vista o que aconteceu para me tornar talvez inelegível ano que vem. Por que isso daí? Quem me denunciou no Supremo foi a senhora Ela Vieco. Ela era vice-procuradora, aproveitou a saída do Janot, que estava fora do Brasil, levou uns papéis embaixo do braço e ajuizou lá
uma ação contra a minha pessoa. Logo depois, ela Vieco foi pega onde? Em Portugal, fazendo uma campanha fora Temer. E o que aconteceu no ano anterior? No caderno de tese do PT, lá na Bahia. Caderno de tese do PT. Está lá um número lá, um dos itens. Que eles deveriam movimentar os grupos sociais para caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. E assim foi feito. Ela Vieco, rezando na cartilha do PT, foi para lá. E um fato novo agora para você. O procurador da Justiça Eleitoral, ele agora já sinalizou para a mídia, já foi bastante divulgado, que é uma multa de 5 a 50 mil reais, porque eu estaria fazendo campanha antecipada. E a matéria jornalística, olha o que é a imprensa brasileira, sem querer generalizar. Sim. Já começa a dar o nome dele e diz que ele não é do PT. Agora, não diz que o irmão dele é o Flávio Dino, do PCdoB, lá governador do Maranhão. Então está mais do que na cara que essa multa é mais uma questão, inclusive anexa 2 vídeos, né? Não foi eu que fiz os vídeos. Um dos vídeos tem uma faixa Bolsonaro presidente. Olha, será que ele foi lá na Paraíba ver o que... E lá na Paraíba, com toda certeza, o dinheiro foi de militância de esquerda. Dinheiro do PT, que foi as faixas Lula presidente. O meu caso não é voluntário. E espere o meu pouso no aeroporto de Teresina daqui a 3 semanas. O que vai ter de gente me esperando lá. Estou convidando a mídia a me acompanhar nessa viagem, como a Veja o fez o mês passado. Perfeito. E falar aqui, coisa rápida aqui pra gente finalizar, não tomar muito teu tempo, deputado. Questão de cotas para pessoas com deficiência. Concurso públicos e afins. Vou só tirar. Só te interromper. O telefone é meu, não. Pode continuar. A questão que eu já vi, teu discurso e tal, vou só dar um dado aqui para você que é fato, assim e tal. Beleza, vamos lá. As pessoas negras, elas tiveram um histórico difícil, hoje já não tem mais. Eu acho que não precisa se vitimizar mais. Tá? Não sou racista, mas eu penso assim, pronto, vamos lá. Branco, não sei o que, não precisaria de cota. Agora, pessoas com deficiência, eu entendo assim, não sei se o senhor pensa da mesma maneira. Até 2012, não muito longe daqui, desse ano, né? 2017, era muito dificultoso, e ainda é, a educação especial para pessoa com deficiência. Você sabe que existem cadeiras na faculdade que são facultativas, e professores têm que fazer especialização para estarem aptas. Uns professores dizem que é bom, outros dizem que é ruim. Eu acho que, na minha opinião de aluno, eu acho que deveria ser para todos os professores, tem que se preparar para atender todos os tipos de pessoas, já que todos somos iguais perante a Constituição. Agora, eu pergunto ao senhor, a questão de cotas, pelo menos provisoriamente, o senhor seria a favor ou contra caso o senhor vier a se candidatar à presidência da República e ser eleito? Como o senhor agiria com relação a essa questão? A cota que eu sou contra é a racial. Tá certo? Você pode ver. O que o PT, a esquerda, sempre fez? Nos divide. Né? Branco e negro, nortista e sulista, rico e pobre. Você ter dinheiro no Brasil passou a ser crime. A não ser de caixa 2, né? Pode. Quero anistiar, inclusive, aí. É a questão de homem e mulher. As mais variadas possíveis. Friboi e carne. A Friboi é uma outra história que pode ser bacana de conversar sobre ela até. E a questão, a cota que eu admito é de vocês. Afinal de contas, por exemplo, quando eu vou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu vejo lá os operadores verticais, né, os camineiros, todos eles têm alguma deficiência. Logicamente que tem dificuldade, aquelas pessoas que estão lá não tem como trabalhar na maioria dos locais aqui, que se exige a mão de obra naquele sentido. Então, nessas questões, sim. Agora, no tocante a racial, não. Aí vem o fato de eu só passo a ser rotulado de racista. Por causa preconceituoso. Pra deixar claro... Mas eu mato, sabe como é que eu mato esses caras? Eles até perderam o rebolado comigo. Quando eu pergunto, eu sei que o senhor está me enxergando aqui, mas você sabe que eu sou branco do olho azul, claro, né? Claro. Eu não tenho culpa disso. Se alguém tem culpa, é meu pai e minha mãe, não sou eu. Claro. Aí eu pergunto, a minha filha... É justo ser cotista racial? Não. A princípio não, né? Mas o meu sogro mora aqui na Ceilândia e o apelido dele lá é Paulo Negão. Ele é uma mistura de negro, índio, olha só, outra cota aí, né? Índio, português e torce pro Flamengo, inclusive, olha só, eu sou, no Rio sou botafoguense. Então a questão não existe, então, minha filha é injusto ela ser cotista. O filho do Pelé, o neto do Pelé, desses artistas afrodescendentes, é justo ser cotistas? Então, que não. Então, como você disse aqui, a questão de ser sofrido, o nordestino é sofrido também. Tem muito branco aí que
Está matando cachorro a grito. E olha só, tem uma lei aqui de, acho que uns 2 anos mais ou menos, que exige de cota para concurso público. Vamos imaginar um fato aqui concreto. Abre 100 vagas para você ser fiscal da Receita, por exemplo, 100 vagas. Tá certo? Por essa lei, 20% tem que ser para negros. A palavra é negro que está lá na emenda. Sim, é isso mesmo. Então, até o número 80, até o 80º, quem passar, passou. As maiores notas. Dali para frente, do 81º até o que seria o 20º, né? Depois, os 20 depois, seriam para negros. Agora, vamos supor que o 20º negro fosse o 200º. Então, nesse espaço de tempo, você tem 120 concursandos. 120. Sim. Se você vai botar 20 negros, você vai botar 100 brancos que não entraram, que vão se sentir prejudicados. E vai ter branco aí que é nordestino, branco aí que é filho de paupérrimo. Tá? E como é que você faz a justiça? Você vai botar 100 pessoas que não vão ficar felizes com esses 20 que entraram por cota lá. Sim. E aí sim você está estimulando o racismo no nosso Brasil. Agora, só deixar um dado aqui, tem muitas pessoas com deficiência que vão ver esse vídeo, deputado. Tem cotas para pessoas com deficiência. Agora eu vou deixar claro uma coisa para o senhor aqui. Por causa da educação, do atraso pedagógico, a pessoa um livro em braille, não sei se você sabe, um livro em braille, um livro normal com 300 páginas, em braille seria o quê, Rafael? 600? Sempre 3 vezes mais. 600. 900? Então, o que acontece? Monocular, nos concursos públicos e afins, são colocados como pessoas com deficiência iguais a mim, por exemplo, sou cego total, que tive que passar por todo um processo. Quem perde a visão tem que passar por um processo de ressocialização. Quem nasce tem que ter alfabetização e tal, e mesmo assim passa por atrás. Eu, particularmente, não sei o senhor, eu sou contra monocular, está incluso na questão de deficiência como um todo. Tinha que ser um negócio para colocar em pé de igualdade, né? Porque o igual não é, né? Eles leem. No teu caso é ímpar, não dá para discutir. Okay. Exatamente. Então, assim, última coisa, deputado, que eu quero te perguntar, porque para mim, eu particularmente, como amante do teu trabalho, né? Não sou idólatra, amante do teu trabalho é diferente, teu trabalho é um trabalho bonito. O senhor tem medo de retaliações aí contra tua pessoa, contra a tua vida, essa palhaçada do PT aí e afins? O senhor tem... Bem, vou falar uma coisa para você aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco de história, né? Se fosse o contrário, você pode ver regime militar. Morria um infartado, com um problema qualquer. Se fosse de esquerda, a esquerda dizia que com toda certeza, aquele elemento foi executado, né? Foi provocada a morte dele. Quem seria o presidente da República eleito em 2002? No meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele era filho do ACM, um homem poderosíssimo do Nordeste, um parlamentar com um trânsito enorme aqui, e ele acabou morrendo em 98, numa situação aí, para mim, bastante curiosa. Mas não vou acusar ninguém por causa disso, ele pode ter sido uma morte natural, infartou mesmo. Bem, em 2002, então olha só, o PT não teria vez em 2002 com o Luiz Eduardo Magalhães, não teria vez, no meu entender. Sim. Em 2002 aconteceu outro fato. O então prefeito Celso Daniel de Santo André ameaçava implodir um esquema de corrupção patrocinado pelo PT, que pegava dinheiro em empresa de ônibus, que era para bancar a campanha do Lula. E para esse pessoal da esquerda, pelo fim, né, vale tudo, pela causa vale tudo. E aconteceu então o quê? Que o Celso Daniel foi sequestrado, foi torturado, ninguém tem dúvida disso, claro, e foi executado. Tá? Eu lembro que você falou até da questão dos hematomas que chegaram na casa. Quem achou o corpo, por coincidência, foi um médico legista. E se o cara, quando está morto, você pode dar chute nele que não cria hematoma. Não cria hematoma. Hematoma só é quando você for vivo, estiver vivo. Então, mais do que na cara, que ele foi torturado ali por 24, 36 horas, ou 48 horas, né? Foi torturado. Para quê? Para dizer onde estavam os dossiês. Inclusive, um fato bastante curioso, né? Quando a polícia foi na casa do Celso Daniel, no apartamento dele, chegou juntamente com um tal de Luiz Eduardo Grinhal, que era um advogado do PT. Né? Ele entrou sozinho e, mais ou menos 2 horas depois, saiu com 2 malas de documentos e foi embora. Com toda certeza, tinha um dossiê lá dentro. Claro. E o Grinhal foi o advogado que trabalhou o tempo todo para dizer
que a morte do Celso Daniel foi uma morte criminosa como outra qualquer. E não nada a ver com a questão política. Tá certo? Esse é o Luiz Eduardo Grignal. Então, inclusive, eu tenho uma história muito bonita com ele. Quando eu disputei a presidência da Câmara a primeira vez, que alguns idiotas achavam que eu podia ter chance de ser eleito e me crucificaram. Mas se você botar no YouTube o que os jornalistas aqui, muitos falaram para mim, mas ninguém escreveu. Que foi o melhor discurso da minha vida aquele. Porque eu subi à tribuna, não foi para ganhar voto, foi para desossar Luiz Eduardo Grignal, para mostrar a realidade, quem ele era. E acabou no segundo turno elegendo quem? Severino Cavalcante. Se hoje em dia fosse Severino Cavalcante e Grignal, votaria no Cavalcante de novo. Porque entre esses dois, nem se compara aí o Grignal, o homem do Bolsa da Ditadura, o homem que foi o relator do Estatuto de Desarmamento, que durante a relatoria dele pegaram o Rainha com uma 12. Ilegal. Se era ilegal, sem porte também, porte ilegal também. Quem advogou por Rainha, em vez de mostrar... Se fosse, por exemplo, eu, né, sem porte, porque eu tenho que ter porte, hoje em dia eu tenho que ter porte, não basta ser capitão do Exército, teriam me crucificado. Sim. Mas como foi o Rainha, o Grignal foi lá para defendê-lo. Inclusive o Grignal defendeu um padre acusado de pedofilia há pouco tempo. Né, o nome dele é Júlio Lancelotti. Foi defender esse padre por 3 anos, aceitou pagar... aquele padre que discursou lá, né? Que eu prego o extermínio de gays. Pelo amor de Deus. O padre vermelho. Não é só no período militar. Hoje nós temos também. Temos 2 padres aqui na Câmara também do PT, né? Tudo que interessa para a família tradicional, eles são contra. Então Fora o caso do Eduardo Campos, fora o teorizar Vasque, que pelo amor pode ser. Eu não sei, né? Pode fazer ser natural, aqui. mas se fosse o contrário, imagine a onda que a esquerda e grande parte da mídia estaria fazendo. Como o caso do Juscelino Kubitschek. Também. Que foi morto com um tiro, né? Na cabeça, em frente à Academia das Agulhas Negras, lá em Resende. É um absurdo. O tal do Natalinho em São Paulo, que levantou essa leve novamente há poucos anos, grava holofote todo dia. Perfeito. E na questão do senhor, como que o senhor vê nos finalmente aqui? Porque a tua eleição incomoda, deputado. Não é eleição, né? Não, perdão, desculpa. A minha possível candidatura. Perdão. A tua possível candidatura, a tua conversa com a população incomoda, né, os possíveis candidatos a 2018. Peço até desculpa aqui. E como que o senhor vê essa questão, se sofrer retaliações? Não, isso aí faz parte da regra do jogo. O jogo é sujo. Para o poder aqui vale tudo e mais alguma coisa. Sim. E calúnia é refresco. Sim. Como minha coluninha o tempo todo, né? Uma das últimas agora é nazista. Fácil. Eu devolvi o dinheiro da Friboi em 2014, quando não existia a figura da propina legal. Nós ficamos sabendo aqui que o dinheiro que seria do fundo partidário acabou sendo o doador originário, a Friboi. 2 dias depois, eu devolvi o dinheiro a quem tinha depositado da minha conta, que foi o Partido Progressista. Tá. E agora, um blogueiro aí resolveu falar que eu fiz uma manobra contábil, dei uma pedalada em 2014. Eu respondi, não vou dar espaço para esse mané, né? Claro. Mas eu responderia para outro: se eu fosse tão bom assim, pô, seria melhor que o Marcos Valério. Tá na cara que o PT ia querer comprar o meu passe, né? Já que eu sou tão bom assim, descobri 3 anos antes que ia dar M esse caso aí. Tá legal? Mas o pessoal faz, que pode fazer. Para finalizar, deputado, deixa um recado aí para todos os deficientes visuais e demais que vão te assistir aqui. Pessoal, deixa um recado e é isso. Agradeço aqui a todos, aos deficientes. Existe deficiência e deficiências. Essa, no meu entender, é terrível, né? Principalmente, eu acho que, me desculpa aqui, eu não tenho esse sentimento, me responda, para quem via e deixou de ver. Claro. Eu acho que quando uma pessoa já nasce, ele não sentiu aquilo, né? E a gente conhece muita gente que via e por um problema, né, deixou de ver. Eu acho que isso é mais grave. Claro. Eu, por exemplo, em 85, eu era atleta das Forças Armadas. Meu apelido, inclusive, era Cavalão. Eu fazia basquete, futebol, pentatlo militar. E nas Forças Armadas acabei sendo atleta de pentatlo militar. Em 85 eu dei um salto e acabei quebrando os 4 membros, né? Alguns falavam que foram as 4 patas. Mas as fraturas mais terríveis foram nos tornozelos, né? E eu, que era um atleta de ponta, o pessoal até brincava comigo que eu passei de Cavalão para Pangaré. Realmente eu fiquei em cadeira de roda 3 meses. Tem uma fratura que teve que ser como esse tal do astrágalo.
teve que ser quebrado, ser colocado no lugar novamente. Foi muito difícil a minha adaptação e não poder mais jogar futebol. Pô, eu jogava futebol todo dia, era doido, cara. Fazia qualquer negócio, jogar basquete, vôlei, qualquer negócio. Foi terrível a adaptação. Imagine uma pessoa que perde a visão. A última coisa que eu não poderia deixar bem rapidinho, deputado. Questão do paradesporto para pessoas com deficiência, o esporte paralímpico. Caso o senhor viesse a vir se candidatar novamente pelo executivo, qual seria, o seu ministério, qual seria o teu incentivo? O esporte para... Eu confesso para você que eu assisti muito mais a Paralimpíada do que a Olimpíada. Tá, okay. Isso já responde tudo. Isso já responde tudo e, por favor, vamos buscar. Até porque na Olimpíada você sabia mais ou menos o resultado, mais ou menos, né? Você sabia mais ou menos que o nosso nível está muito abaixo dos outros. Claro. Mas na Paralimpíada teve muita surpresa que isso aí te levava a torcer. De verdade. Claro. Eu torci para o time de basquete nosso contra os americanos que se encontraram, mas sabia do resultado. Dificilmente ia acontecer um fato como Oscar e Marcel, quando nós fomos campeões. Não foi na Olimpíada, não sei qual torneio que foi, não sei que torneio que foi. Tá? Foi Olimpíada mesmo? Foi Olimpíada mesmo, né? Foi um negócio maravilhoso. Inclusive, eu ouvi esse jogo. Moleque. Eu ouvi nessa época porque eu acho que... Eu não sei se foi transmitido ao vivo, se onde eu estava não pegava televisão, mas eu ouvi esse jogo aí, foi maravilhoso. Beleza. Deputado, é isso. Valeu, garoto. Fica mais um pouco a gente aqui, fica mais um pouco aí. Não vai embora não, pô.